Campina Grande, terça-feira, 7 de abril. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Saúde, o Dia do Legista, o Dia do Corretor de Imóveis e também o Dia do Jornalismo. Parabenizamos a todos pela passagem do seu dia. Dentro de instantes, estaremos ouvindo este que vos fala, trazendo a primeira parte de uma das reflexões ministradas em nosso templo. E você também ainda ouvirá o conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário e as felicitações pela passagem do 35º aniversário do programa Opção para a Vida. Eu não me canso de dizer que o nosso programa possivelmente seja o único no Nordeste, no nosso Norte e Nordeste, que tem a duração elástica de 35 anos no ar, ininterruptos. E nós queremos celebrar esta festa no dia 19 de abril. A festa de aniversário propriamente dita é no dia 15 de abril. Como é dia de semana, nós vamos transferir para o dia 19, que é um domingo. Você não pode perder. Portanto, prestigie esta festa de aniversário. Quero deixá-los agora com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali. Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal. Tanta beleza é sem igual ao redor do trono. Existe
Eu sou o pastor Francisco, presidente do Centro de Recuperação Homens de Cristo. Quero parabenizar o pastor Bosco com o programa Opção para a Vida. Está completando 35 anos, tem abençoado várias pessoas e algumas delas até procuraram recuperação na instituição Homens de Cristo. Deus continua abençoando também os colaboradores e a todos que fazem esse programa em nome do Senhor Jesus. Terceira João, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos. Amém? Senhor amado, nós nos colocamos em tuas mãos para que o Senhor se instrumentalize das nossas vidas e possa usar-nos como porta-voz daquilo que o Senhor já nos revelou através da meditação, do estudo, pesquisa da tua palavra. Que nós possamos voltar para as nossas casas com os nossos corações profundamente enriquecidos, esclarecidos e edificados através deste ensino e estudo da tua palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu devo dizer para vocês que essa epístola, embora só consta 13 versículos, mas por incrível que pareça, em toda a leitura desse texto de João, ele trata de 3 personagens apenas. 3: Gaio, Diótrefes e Demétrio. O pastor Júnior já falou sobre Gaio, hoje ainda vamos falar um pouquinho sobre ele, mas é somente isso que ele trata da vida comportamental, testemunho, e ele faz um verdadeiro depoimento à luz de toda a epístola sobre esses 3 personagens. 2 deles foram uma bênção e um foi um indivíduo assim muito de mau caráter. E a gente vai ver, não se espantem com o que eu vou dizer, que esse tipo de gente está na igreja. Abram bem os ouvidos para eu dizer isso e repetir. Você vê isso em todas as igrejas. Você vai encontrar um Gaio, um Diótrefes e um Demétrio. Em todas as igrejas, sem exceção de nenhuma. E é o que nós vamos ver hoje, pelo menos nesses quatro versículos. E o título desta série de estudos é Andando na Verdade, e hoje tem como subtítulo Sustento da Obra de Deus. Sustento da Obra de Deus. Esse é o subtítulo do estudo de hoje. Então, nessa terceira epístola, dado essa pequena informação, nós vamos encontrar esses 3 tipos de crentes de um comportamento, 2 deles uma bênção e um foi uma desgraça, maldição mesmo, ao ponto de expulsar, isso vocês vão ver na próxima semana, expulsar os irmãos da igreja. Ele pensou? Expulsar os irmãos da igreja? Então, esse Diótrefes, ele era um mau caráter, de crente só tinha o nome, era aquele tipo de crente camaleão, que muda de cor, de acordo com a situação. E eu espero que ao concluirmos esse estudo de hoje, pelos versículos que vocês ouviram, nós possamos nos avaliarmos, cada um se avalie. Como é que eu estou me comportando na igreja? Estou me referindo aqui à igreja da qual eu sou pastor. Como é que eu estou me comportando na igreja do Calvário, como membro?
eu tenho me comportado como Gaio, que foi uma bênção, Demétrio, que foi uma bênção, ou como o Diótrefes? É bom que a gente faça, no final das contas, este confronto, né? Não que você seja como Diótrefes, mas tenha atitude similar, parecida, semelhante, né? Então, nessa epístola, nessa terceira epístola, vamos encontrar, como ponto saliente de toda essa epístola, um belíssimo exemplo de correspondência íntima, de coinania, de comunhão, de sinceridade, de verdade, no que diz respeito ao tratarmos sobre o assunto de generosidade. Esse foi o destaque principal que João designou quanto a o presbítero Gaio. Ele era um presbítero, era uma bênção esse homem. Aliás, nós vamos ver mais adiante que tudo indica, tudo faz crer que ele foi batizado pelo apóstolo São Paulo. Nós vamos ver isso logo mais. E ele se tornou cooperador, parceiro do apóstolo São Paulo, acompanhando na sua jornada, nas suas viagens. Inclusive, ele era caracterizado como um presbítero de uma ação muito generosa, porque a casa dele servia de hospedaria para muitos obreiros que passavam por sua cidade. Ele os acolhia na sua casa. Tanto é que Paulo fala isso, vamos ver logo mais. Então esse homem, ele foi um exemplo de um cristão autêntico, que estava mais para servir a causa do Senhor Jesus, estava mais para trabalhar do que para dar trabalho, porque tem muita gente que, em vez de trabalhar, dá trabalho aos pastores, dá trabalho à igreja. Sabia que tem esse tipo de gente? Em vez de trabalhar, dá trabalho. Aliás, o pastor João Clímaco Ximenes, de saudosa memória, tinha um presbítero chamado João Canuto, eu acho que a irmã Aurizete conheceu, né? E ele dizia que a igreja, ele comparava a igreja a um carro. E ele dizia que, na ilustração que ele criou, né, que havia alguns crentes que estavam empurrando o carro para o carro andar, para o carro sair do lugar, o carro ir adiante. E tinha alguns empurrando o carro no sentido contrário, para o carro não sair do lugar. E havia aqueles que estavam sentados em cima, confortavelmente, esperando que o carro saísse do lugar. Quem contava isso era João Canuto, não sei se a irmã chegou a ouvir isso, né? Mas dizem os mais antigos, ele era presbítero, um grande presbítero na 13 de maio, na antiguidade. Então, Gaio se destacou como sendo um generoso homem, que estava mais para servir, mais para ajudar aos evangelistas, aos missionários, aos obreiros itinerantes que passavam por aquela cidade onde ele residia, e ele os acolhia. Quem era este homem? Supõe-se, como já dissemos, que ele foi citado, inclusive por Paulo, lá em 1 Coríntios 1,14, quando ele diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Supõe-se que porque tinha outros personagens com esse mesmo nome, mas supõe-se que esse Gaio foi ganho por Paulo numa das suas viagens missionárias. Inclusive, lá em Atos 20, verso 4, ele se tornou hospedeiro de Paulo. Isto é, Paulo se tornou hospedeiro lá da casa dele. Está lá em Romanos 16, 23, quando ele diz: saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então ele tinha o dom da hospitalidade, coisa que hoje não se vê mais se pôr em prática na igreja. Eu não vou perguntar aqui quem gosta da prática da hospitalidade, para não passar vergonha nem vexame de alguns se constrangerem de dizer pastor, mas se brincar, se fizéssemos aqui um levantamento, eu duvido que algumas mãos fossem erguidas, porque tem gente que não gosta de receber visitante em suas casas, não tem paciência, mas
vamos ver que a hospitalidade, veja bem, não é hospital, é hospitalidade. É uma ação de generosidade. E esse homem chamado o presbítero Gaio, ele tinha essa qualidade que poucas pessoas possuem hoje em nossos dias. Então o apóstolo João dedicou essa epístola a esse presbítero. Veja a importância que esse homem representava para o apóstolo João. A carta foi dirigida a ele, porque ele foi aquela pessoa realmente que se destacou, não para aparecer, porque era uma coisa natural. Nós vamos ver que a hospitalidade não é uma coisa que você se esforça para praticar. A hospitalidade é algo que você aprende inerentemente no seu relacionamento com Deus. Você vê o agir de Deus na sua vida, na sua família, na igreja, nos negócios, tão fortemente que isso cria laços, cria raízes. Você diz: como eu gostaria de ser assim, de ter essa prática. Então Deus vai trabalhar no seu coração e no meu coração para que nós nos tornemos hospitaleiros. Então nós colocamos aqui o seguinte: hoje em dia, meus irmãos, hoje em dia, em nossos dias, em pleno século 21, muita gente não se dá ao trabalho de ver a importância da hospitalidade, porque não quer ter trabalho. Eu recebi uma pessoa de fora na minha casa, um visitante. Eu sei que eu vou ter que fazer uma comida especial, vou ter que arrumar muita coisa. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho saco para isso. Você não queira saber como isso para um cristão deveria ser visto, encarado com outros olhos. Então hoje em dia está muito em desuso em nossas igrejas, em nossa denominação, a prática da hospitalidade. Nos versículos 5 a 8, João gastou papel, tinta e tempo somente para dar ênfase a isso aqui, em 4 versículos apenas, só falando sobre a hospitalidade. Por quê? Porque esse personagem, esse presbítero chamado Gaio, ele tinha muita gente que de passagem pela cidade onde ele residia, ele os acolhia. Os evangelistas, os obreiros, os pregadores que viajavam, eram acolhidos por ele em sua residência. Ele tinha um espírito generoso, era cheio de generosidade, que é o mesmo que agia com liberalidade, com magnanimidade, com espontaneidade, voluntariamente, cheio de amor no seu coração. Eu coloquei aqui o seguinte, irmãos: assim como existem leis físicas, assim como existem leis naturais, assim como existem leis de moral ou da moral, há também leis espirituais nessa área da hospitalidade e da generosidade. Não é algo que eu vou querer ser uma pessoa generosa, eu vou me esforçar para ser uma. Isso não é assim. Isso vem naturalmente, de acordo com o seu relacionamento com Deus, através da palavra, através da sua comunhão com Deus, através da sua intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, por esta razão, são pouquíssimos os cristãos que se exercem, que se exercitam, que se esmeram, que se tornam praticantes e participantes deste espírito de generosidade, de um coração cheio de generosidade. Isso não se aprende, isso se experimenta quando nos aproximamos mais de Deus. Isso contagia, Deus contagia o nosso coração. Você vê como Deus trabalha na nossa vida. Então, se você ainda não experimentou, procure descobrir, através da sua vida de comunhão, de intimidade, de oração com Deus, e você vai realmente chegar a desfrutar desse dom maravilhoso.
Deus é generoso comigo, com você e com cada um dos seus filhos. Basta você olhar como Ele trabalha em função de você. Jesus disse que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, por quem não merecíamos receber essa atenção. É 24 horas, podemos assim dizer, no ar, cuidando de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Você já pensou nisso, gente? Você vai dormir e você acorda, e você levanta, e você sai, você trabalha, você volta, e Deus cuidando de você. Isso é um ato de generosidade na expressão mais profunda que você possa imaginar. Então, é essa ação de Deus, esse agir de Deus na minha vida, na sua vida, que nos leva a sermos ou nos tornarmos pessoas generosas. Em outras palavras, é um dom de Deus, é algo divino em nós. E Ele deixou-nos, no texto que eu li para vocês, um grande exemplo. Gaio deixou um grande exemplo, uma grande lição, um legado para todas as gerações, desde os primórdios da história da igreja. Estamos em pleno século 21 e a gente está aprendendo com ele, com este homem, por suas ações, por seus atos, por seu comportamento, por suas atitudes para com aqueles que estavam realizando a obra de Deus, o que é ser uma pessoa generosa, cheia de amor. Hoje, em pleno século 21, estamos aqui estudando esse assunto. Por isso que João diz aqui: amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Ele deixou-nos, portanto, uma grande lição, um grande exemplo, de termos atenção, carinho, amor, respeito por aqueles que são porta-vozes, mensageiros, pregoeiros do Evangelho. Nesse versículo 5, vocês prestem atenção às expressões que ele usa aqui: procedes fielmente, fielmente naquilo que praticas. Ele não era uma pessoa que fazia as coisas e apenas praticava e deixava para lá. Não, ele se esmerava, ele se exercitava, ele se dedicava a esse trabalho. Tratava-se inclusive de pessoas desconhecidas, que hoje a gente não pode fazer isso. Você receber uma pessoa desconhecida na sua casa e dar toda a hospedagem, todo o tratamento, toda a atenção por alguém que você nunca viu na sua vida. Sabe, irmãos, o Evangelho faz isso. Quando a gente às vezes recebe na nossa casa a visita de um irmão ou de alguém que podia morar lá na China, ou lá no Japão, ou em Cochichola, e chega na sua casa por ser um servo de Deus, uma serva de Deus, que você vê pelas suas palavras, por suas ações, por seus atos, por seu gesto, por sua expressão fisionômica, diz: isso aqui é um homem de Deus, isso é uma serva de Deus. E você trata essa pessoa como se você tivesse um conhecimento com ela há décadas. E é isso que João está falando aqui. Ele recebia estrangeiros que nem os conhecia, mas que estavam indo para lá para receber acolhida, receber guarida. Essa, meus irmãos, era, portanto, a tarefa deste presbítero chamado Gaio. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2, abra bem os ouvidos para ouvir isso aqui. Abra bem os ouvidos para ouvir isso aqui. O que é que diz aqui o escritor sagrado? Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Você entendeu isso aqui? Como isso aqui é profundo? Alguém, sem saber, chegou a hospedar anjos em suas casas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 13, estou me referindo apenas ao versículo 5 que nós lemos do texto.
Ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a você, a sua família, derramando luz nas decisões que você venha tomar durante este dia, e que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.